o historiador Tucídides, pela boca de Péricles, registrou a mais famosa declaração daquilo que tornou a cidade grande. Foi pronunciada para homenagear os que haviam sido mortos no combate em defesa da cidade. Disse o orador: por que caminho chegamos à posição em que estamos? Sob que forma de governo nasceu nossa grandeza? E que hábitos nacionais ela brotou? São estas as perguntas que tentarei responder antes de chegar ao elogio destes homens, porque penso que não são fora de propósito no momento presente e também para os que estão aqui reunidos, cidadãos e estrangeiros. Será útil dar-lhes atenção. Nossa Constituição não copia as leis das cidades vizinhas e somos antes modelo para os outros do que imitadores deles. Seu uso favorece a maioria e não poucos, e por isso ela é chamada de democracia. Se olhamos para as leis, elas proporcionam justiça igual para todos em suas diferenças particulares. Se para a posição social ou avanço na vida pública deve-se reputação de capacidade, não se permitindo que as considerações de classe interfiram com o papel político, com a areté, que os gregos chamavam, que era o papel político. Tampouco a pobreza barra o caminho. Se um homem é capaz de servir a cidade, disso não é impedido pela obscuridade da sua condição. A liberdade de que desfrutamos em nosso governo estende-se à nossa vida ordinária. Aí, longe de ficarmos olhando com inveja uns para os outros, não nos inclinamos a irritar-nos com nosso vizinho por fazer o que lhe apraz, nem recorremos a vexames que, mesmo que não sejam positivos, não deixam de ser dolorosos. Mas tudo esse, à vontade, em nossas relações privadas, não nos fazem sem leis, enquanto somos cidadãos. Contra isso, o medo é nossa principal salvaguarda. Ensina-nos a obedecer os que estão no governo e as leis em particular, e em particular ainda aquelas leis que dizem respeito à proteção dos que sofrem injustiça, seja elas de conhecimento público ou pertençam àquele código que, embora não escrito, não pode ser violado, a não ser por uma sanção por todos reconhecida. E na democracia os pobres são protegidos, os fracos também. Além disso, providenciamos muitos meios com os quais a inteligência possa descansar dos negócios. Celebramos jogos e sacrifícios durante o ano e a elegância dos nossos edifícios particulares nos proporciona uma fonte diária de prazer e nos afasta das irritações. O tamanho da nossa cidade atrai produtos ao nosso porto, de modo que o ateniense, os luxos de um país estrangeiro, são tão familiares quanto os nossos próprios. Se voltarmos para a nossa política militar, aí nós somos diferentes dos nossos inimigos. Abrimos a nossa cidade para o mundo, excluímos os estrangeiros de um aprendizado ou espetáculo, embora nunca excluímos o estrangeiro de um aprendizado ou espetáculo, embora os olhos do inimigo possam tirar proveito da nossa abertura, porque confiamos menos no sistema e na política que na coragem natural do nosso povo. Na educação, onde nossos rivais, desde o berço, buscam a coragem com dolorosa indisciplina, em Atenas vivemos exatamente aquilo que nos apraz e estamos prontos a enfrentar qualquer perigo legítimo. Como prova disso, pode-se observar que os espartanos não invadem sozinhos o nosso país, mas trazem consigo todos os seus aliados, enquanto nós, atenienses, sem apoio, invadimos o território de um vizinho
e lutando em território estrangeiro, derrotamos com facilidade homens que estão defendendo os seus lares. Com a total da nossa força, nenhum inimigo ainda se defrontou, pois temos de cuidar ao mesmo tempo da nossa frota e despachar os nossos cidadãos por terra para terras diferentes. Em resumo, digo que como cidade somos a escola dos gregos e que individualmente, penso eu, um mesmo homem se mostra autossuficiente para adaptar-se com graça à maioria das situações. Atenas se revela maior que a sua reputação, única entre as suas contemporâneas. Apenas ela não dá aos inimigos motivo de irritarem-se diante do antagonista por quem foram derrotados, nem aos seus súditos de reclamarem de que ela não merece o mando. Ao contrário, nós teremos a admiração da nossa geração e das gerações vindouras, porque não deixamos sem testemunho a nossa força, mas a exibimos com provas rigorosas, e longe de precisarmos de um Homero como nosso panegirista, ou do seu ofício cujos versos poderiam encantar por um momento apenas, causando uma impressão que desapareceria sobre a verdade dos fatos, forçamos todo o mar e toda a terra a se abrirem para a nossa audácia, e por toda parte, seja para o bem e para o mal, deixamos atrás de nós monumentos de memória imperecíveis. Esta é a nossa cidade, por quem estes homens afirmaram estarem decididos a não perdê-la e nobremente lutarem. Por ela eles morreram, e é natural que cada um dos que a ela sobreviveram estejam prontos a sofrer em sua defesa. Porque a cidade é sagrada, porque sagrados somos nós, os seus filhos. Demorei-me a falar sobre o caráter da cidade para demonstrar que o penhor da nossa luta não é o mesmo que o daqueles que nada disso têm, e ao mesmo tempo, para através das provas tornar evidente o nosso elogio. Este panegírico está agora terminado, pois a Atenas que celebrei é apenas o heroísmo do seu povo, o heroísmo destes e dos seus iguais, que fizeram homens cuja fama só se revelará comensurável com os seus méritos. A cena final da vida deles hoje evidencia-me, parece-me, sua excelência viril. Não só como em alguns casos impõe um selo final ao mérito deles, mas também quando dá o primeiro sinal que alguns o têm. E para que sobre outros aspectos foram inferiores, é justo pôr-lhes à frente a coragem que nos combates tiveram em defesa da pátria, já que a boa ação apagou a má, e seus méritos como cidadãos mais compensaram seus deméritos como indivíduos. Os seus méritos como cidadãos mais compensaram os seus deméritos, os seus defeitos como indivíduos. Nenhum deles permitiu que a sua perspectiva de gozos futuros, a riqueza, lhes fizesse amolecer o ânimo. Nenhum deles permitiu que a pobreza acabasse com a sua esperança. Pobres e ricos, um dia de liberdade e abundância os forçou a que jamais tentassem evitar o risco. Quer dizer que os ricos não perderam o ânimo e os pobres não perderam a esperança. E todos lutaram para que o dia da liberdade e de abundância não os fizesse adiar o risco. Preferiram morrer resistindo a viver submetendo-se, e fugiram apenas da desonra, e enfrentaram o perigo face a face, e num instante mínimo de sorte, eles se foram embora mais no auge da fama do que do medo. Eles morreram na glória, porque morreram ainda no auge da fama e da coragem. Morreram ainda antes de sentirem medo. Assim morreram homens
como fica bem a nós morrermos atenienses. Vós que a eles sobrevivestes, deveis determinar-vos a ter na batalha uma resolução igualmente inabalável, embora possais rogai para que ela tenha desfecho feliz. Por esta oferta de suas vidas, feita em comum por todos, eles, cada um individualmente, receberam um nome que nunca envelhece, porque os que morrem na glória ganham um nome que nunca envelhece. E é o mais insigne do seu túmulo, não aquele em que são depositados os seus ossos, mas aquele onde jaz uma glória de homens heróicos que defenderam a sua cidade e que serão lembrados eternamente, em cada ocasião, pelo que foi feito. Todo dia em que alguém se recorde do seu heroísmo ou que se exija a sua comemoração. Os heróis têm por tumba a terra inteira, em países distantes do seu, onde a coluna com o seu epitáfio o declara, há entesourado em cada peito um registro não escrito, sem nenhuma inscrição para lembrar-lhes, a não ser a inscrição do coração dos que amam. Os heróis têm por tumba a terra inteira, o seu epitáfio é o coração dos que amam. Tomai-os como modelo, e julgando felicidade a liberdade, e liberdade a coragem, não desprezeis os perigos da luta. Usai tudo o que tendes de energia e esperança no que se refere à sua comunidade, e seja a vossa vida tão bem calculada que a felicidade conhecida com o seu